Vamos hoje conversar um pouquinho sobre esse verbo. E aí a gente olha esse instruir-vos, parece que ele é familiar, né? Parece que a gente já ouviu falar isso aí. Da onde é que a gente... Estou ligando o nome da pessoa? Será que eu já ouvi falar mesmo? E o dura que já, né? Não foi uma vez só, a gente já está conhecido desse verbo aí. Só para a gente se familiarizar um tiquinho mais com ele, ele está lá no capítulo 6, Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele está sobre a fala do Espírito de Verdade, que dá assim um ensinamento para a gente. Então ele fala: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E aí a gente sabe que isso daqui é uma aula de vida, para a gente poder desenvolver o amai-vos ou uma existência. Então vamos pegar o mais fácil hoje. Vamos para o instruí-vos. Hoje então a gente vai trabalhar esse instruí-vos pensando nessa necessidade, nessa busca que a gente tem. Nós sabemos que a nossa existência é pura, é simples, viemos todos da mesma essência, tivemos o mesmo começo e cabe a nós o caminhar nessa instrução para que a gente progrida. Então, o instruir-vos aqui é um ensinamento precioso. Precioso porque o Espírito de Verdade, ele vai falar para nós que ele se apieda da humanidade, da nossa ignorância ainda, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das ilusões que a gente ainda tem. Então ele nos chama à reflexão, ao pensamento, porque ele está fazendo um chamamento não à humanidade nesse momento. Nesse momento ele se dirige aos espíritas. Então hoje, muito mais do que a gente trabalhar essa necessidade de instrução, de aprendizado, a gente vai refletir enquanto esse papel também. Então, espíritas, instruí-vos. E por que para nós, espíritas, instruí-vos pesa tanto? O que será que tem de diferente? O que será que a gente pode ter ali uma dianteira? A gente sabe que para o Espiritismo, verdades estão muito mais claras. Então, hoje a gente tem ali, através do Kardec, a gente consegue compreender Jesus de forma mais fácil, de forma mais racional. Então, a gente tem um compromisso maior porque para nós a janela está um pouco mais aberta. Então, para essa responsabilidade, a gente fica pensando que essa máxima, essa totalidade do amai-vos e instruí-vos é a educação do espírito. Então a gente vai conseguir melhorar esse nosso espírito, a gente vai conseguir progresso se a gente conseguir unir essas duas estradinhas que a gente tem na evolução, o moral e o intelectual. Então, Allan Kardec, na Obras Póstumas, fala para a gente que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Aí a gente está falando lá do instruir-vos, E aí o Kardec fala, não só pela instrução, mas a educação. E aí a gente toma exatamente essa questão. O instruir-vos, a gente vai trabalhar o intelectual, mas ele não basta se o amor não vier acompanhado. Então, quando a gente consegue aliançar esses dois, a gente está educando o espírito. Então, seguindo ali a orientação do Kardec, a gente tem que buscar a educação do espírito para ajudar a educação da humanidade. A Dora Encontre, que é uma educadora, ela trabalha com a educação espírita, ela coloca para a gente que educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser.
Então a gente não está de inocente, né? A gente veio, a gente nasce e a gente quer. A gente sempre está querendo alguma coisa. Enquanto o espírito não é diferente, a gente quer ser melhor. Ensinaram para a gente que a felicidade é futura. E para que a gente alcance essa felicidade, a gente tem que melhorar. Opa, eu quero ser feliz, então eu vou ser melhor. Esse caminho é através da educação. A gente vai alcançar, então, esse progresso integral. Então, a instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Então, como a gente já tinha falado, estamos trabalhando a instrução nesse sentido da gente formar cidadãos, formar espíritos melhores. Então a gente precisa não só ter o conhecimento intelectual, o conhecimento científico, a fé. A gente tem fé porque a gente sabe racionalmente que as coisas estão funcionando. Então a gente tem compreensão daquilo. Então isso é ter um conhecimento. Então educar, desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, na formação do caráter. Bom, então eu já sou uma pessoa de muito conhecimento, tenho mestrado, tenho doutorado, então eu sou melhor do que os irmãos que estão aqui, né? Não se eu não puder usar aquilo para melhorar a vida dos irmãos. Não se eu não conseguir colocar aquilo para o progresso geral, para o meu progresso. Então só o conhecimento, só o intelectual, ele me leva à educação ou ele me leva só à instrução? Então aqui a gente está bem instruído. Podemos falar muito bonito, ter ali uma gama de conhecimento que a gente pode versar lá uma semana sobre determinados assuntos, mas e a vivência daquilo na melhoria do todo, na melhoria íntima? Enquanto isso não for uma verdade, ainda não virou educação. Então, nesse momento, a gente tem que pensar que a gente precisa deixar de ter. Eu tenho conhecimento, eu tenho paciência, eu tenho humildade e a gente precisa mais pensar no ser. Eu sou conhecedor, eu sou caridoso, eu sou pacificador. Então, o ter é transitório. E quando a gente melhora o espírito na essência, quando a gente consegue a educação, a gente é. Então, a educação nós somos. Então, nós vamos buscar essa aliança, porque o ser integral, ele progride integral. Então, ele vai aliançar tanto o intelectual quanto o moral. E é isso que nós vamos conversar aqui agora. Então, o educar-se. Por que educar-se? Então, a gente está falando de duas estradas que a gente tem que percorrer para a nossa educação. Uma é a do amor. E aí o Divaldo, numa entrevista, ele fala: eduquem-se, porque o amor que não tem instrução, não tem conhecimento. Então, quando a gente ama, muitas vezes a gente se entrega ao fanatismo, se não é refletido aquele amor, aquele apego, ele vira uma paixão. E quando instrução não tem o amor, vira perversidade. Nesta união, as duas asas do sentimento e do conhecimento dão a sabedoria. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Nós estamos falando de uma educação para os espíritas. Então, o espírito de verdade vai pedir para que a gente se instrua, que a gente ame. Mas ele está falando em específico para nós. Ele está falando em específico para aqueles que se reconhecem enquanto espíritas.
Então, o que ele fala? Nós já temos condição de compreender racionalmente o motivo do amor. Por que a gente tem que amar? A gente já conhece a necessidade do crescimento intelectual. Então não basta só amar. Olha o perigo que a gente corre se a gente percorrer só por uma estrada. Então nós temos elementos, nós temos condições e nós temos necessidade desse aprimoramento. Então é essa a intenção que a gente tem ali quando a gente pensa em evolução. Instruir, então, é informar, é ensinar, é educar, é esclarecer. E o Espírito de Verdade ele colocou no modo imperativo. Então, na língua portuguesa, quando o verbo está no modo imperativo, é uma ordem, uma solicitação, ela vem com firmeza. Então, ela não é só um conselho, mas ela é uma orientação que deve ser levada a sério. Então, ele está dando a receita de bolo para nós aqui. Então, o Espírito é instruí-vos. Instruí-vos. E o vos. Nós, né? Então, ele está falando para nós. Então, vocês têm que estudar. Vocês que têm que ter conhecimento. Então, a pessoa a quem ele fala somos nós, cada um de nós. E cada um de nós, enquanto espírita, em especial. Quer dizer que as outras pessoas não têm essa necessidade, não têm essa obrigação? Sim, mas o chamamento é mais próximo a nós justamente porque o conhecimento é mais largo. Então, a responsabilidade sobre aquilo que nos foi dado também tem que ser devolvida, né? A gente sabe que é muito, a gente escuta, desde que a gente está na evangelização, a gente escuta lá na linha da evangelização que a gente tem que amar. Tem que amar o irmão, tem que ser caridoso, tem que ser fraterno. Então a gente escuta isso com frequência. Então como é que até hoje a gente ainda não pratica? Por que será que a gente ainda não desenvolveu esse amor? Se a gente está sendo educado desde pequenininho, a gente escuta isso na aula de evangelização, a mãe dá bronca, o pai dá bronca, a professora na escola dá a instrução e a gente ainda age com ignorância, a gente age ainda sem espírito fraterno, a gente ainda age com egoísmo, com vaidade. Mas a gente não está sendo educado? Será que a gente tem dificuldade de aprender? Ou será que a gente está sendo instruído? Porque como é que a gente educa? Como é que eu educo a minha filha? Como é que eu educo os meus pais, meu marido, meus alunos, lá no meu trabalho? Será que eu estou educando? Ou será que não é meu papel educar? Será que a educação é só para aqueles que estão na responsabilidade de pais? Que pegaram aquele espírito, toma, é seu, depois eu vejo o que você fez com o bem que eu te dirigi. Será que a educação é para poucos? A gente não educa? Aí a gente lembra de Jesus, né? Então, quem foi Jesus? Foi um professor? Foi um pai? Jesus foi um mestre, né? Um mestre na arte de educar o espírito. E ele educou e não só instruiu. Porque o que ele fez de diferente? E que a gente ainda está patinando sem conseguir? Exemplificou o exemplo. Deu exemplo. Então ele não só falou, mas ele vivenciou para mostrar para a gente que é possível. Então como é que a gente faz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos passar por esse caminho, né? É só a gente seguir os passos. Então aí a gente está vendo a educação. Então quando a gente se educa, a gente consegue educar o próximo. Falando, nem precisa. Mas quando a gente atua de forma correta, a gente é exemplo
para aquele que nos assiste, aquele que nos vê. Com frequência a gente vê algumas pessoas, quando a gente fala de religião, eles falam, os espíritas, eles são facilmente reconhecíveis, eles são diferentes. Então a gente vê que uma postura, ela identifica, né? Ela sinaliza. Por quê? Porque está mostrando um processo de educação, uma estrada de escolha. Então a gente está vivendo essa educação. Bom, se nós temos que nos educar, né? Educai-vos, nós, vós. Vamos trabalhar então hoje, dentro dessas 3 potencialidades aqui, nós vamos educar então a quem nós temos a responsabilidade primeiro. Então, nós temos responsabilidade primeiro com nós mesmos. Então, nós temos responsabilidade, a educação da alma com sua individualidade. Mas para que a gente se eduque, a gente não consegue fazer isso sozinho, porque a gente precisa da ação. E a ação é o convívio. A gente precisa conviver. Então, a gente vai conviver com os membros da família universal. E aí a gente não pega nem o núcleo familiar nosso aqui, dos encarnados. Aqui nós estamos falando dos desencarnados também. Então, os membros dessa família universal. E depois a gente toma essa fala de novo do Espírito de Verdade, que ele fala para os espíritas em especial. Se é assim, hoje a gente começa então com a alma com sua individualidade. Então a gente tem responsabilidade com o nosso progresso em primeiro lugar. Então a gente sabe que a gente tem que seguir evoluindo. Então nós somos coautores do nosso processo de existência na Terra. Então o Pai deu os recursos e a gente tem todas as condições, a inteligência, a natureza, para que a gente possa auxiliar o processo de construção do mundo em que a gente vive. E não só do mundo em que a gente vive, mas em primeiro lugar daquilo que nós somos. Então temos que construir as paredes internas também desse espírito que está buscando ali ser melhor, né? Progredir. Então somos todos frutos aqui dessa essência simples e ignorante. Então nos criou fracos para nos tornar perfectíveis, e quer modelei-vos mesmo a vossa maleável argila, a fim de ser os artífices da vossa imortalidade. Então, no caminho que a gente percorrer, no tempo que a gente percorrer, nós somos os construtores dos tijolinhos que vão nos levar ao progresso. Então somos nós mesmos que modelamos essa argila aqui, que é o nosso processo de educação. Então partimos todos do mesmo princípio. Alguns caminham um tiquinho mais rápido, fazem escolhas melhores, mas todos nós chegaremos, né? Alguns com mais dificuldade pela permanência no erro, na dificuldade da educação no espírito, da permanência só na instrução. Então, buscar a evolução é um processo individual. É cada um com o seu. Não tem jeito a minha mãe rezando ali, passar lá 8 horas rezando e eu melhorar. Se eu não estiver engajada nessa tarefa. Então eu tenho uma série de amigos que estão aqui por mim. Mas se eu também não tiver a fim desse crescimento, eu não ando, né? Então é uma tarefa individual. A gente não está apostando corrida com o companheiro, cada um vai no seu tempo, cada um está num grau, cada um tem alguma coisa para ensinar. E olha o tanto que é bom que a gente tem tantos irmãos melhores do que nós, servindo como exemplo, como espelho. E da mesma forma a gente pode e tem a responsabilidade, esse é o mais grave, tem a responsabilidade de ser espelho de irmãos que estão numa situação pior do que a nossa.
temos compromissos e expiações a nós imputados. Então, cada um no seu tempo, no seu processo evolutivo, e a gente deve evitar o olhar para o outro e fazer comparação. Deus não me esqueceu, Deus me deu condições para que eu chegasse aonde eu estou hoje, porque eu tenho capacidade de me desenvolver a partir daqui. Somos livres para escolhermos nossos métodos e nosso tempo e sofrer as consequências de nossas escolhas. Portanto, esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então, por que é tão difícil amar? Por que a gente escuta, a gente está instruído, mas a gente não está educado? Porque a gente ainda se ama demais, a gente ama ainda o nosso umbigo primeiro, e a gente ainda não consegue olhar para o outro como a nós mesmos, né? E aí então a gente ainda não está educado, nós ainda estamos alimentados pelas nossas paixões. Então, instruímos. Primeiro você. Você tem a responsabilidade de ser melhor amanhã do que foi hoje. O progresso geral é resultante de todos os progressos individuais. Aí é uma responsabilidade doída, né? Porque quando a gente fala assim, eu vou progredir porque eu quero ser feliz futuramente, porque eu quero ser melhor. Só que aí a gente vai ouvir isso aqui e fala, opa, mas você não é responsável só pelo seu progresso, não. Se você não se melhorar, você não melhora a sua família, você não melhora a sua comunidade, você não melhora seu mundo. Então você tem que melhorar pelo todo. À medida que individualmente você melhora, o todo melhora. Eu deixo de emitir pensamentos negativos e eu vibro positivamente para toda a humanidade. Eu deixo de alimentar egoísmos e agarrar em paixões onde eu vou arrastando irmãos que estão convivendo comigo. Então a gente precisa estar atento, porque à medida que a gente vai mantendo as nossas vaidades, os nossos orgulhos, a gente está carregando de forma negativa irmãos conosco, sejam encarnados, sejam desencarnados. Então, à medida que eu melhoro, eu ajudo a melhorar o meu próximo. O homem bem educado é necessariamente um educador. Alguém que receber e assimilou uma influência benéfica, exercerá essa influência sobre os outros. Então, aquele que vive de forma salutar, ele vai escutar uma maledicência e vai parar nele. Ele vai escutar uma blasfêmia e vai parar nele. Então aquilo não se multiplica. Ele segura todas as ondas negativas e melhora o ambiente onde ele está, modifica o padrão vibracional da onde ele convive. Então, melhorar individualmente é pensar em todos os membros dessa família universal, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, os membros da família universal. Família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver um pouco, mais um pouco, auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos da escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama e impelir-nos para a elevação. E, como a gente falou, né? A gente evolui individualmente, só que a gente não evolui se não tiver o outro. Aquele que resolve viver sozinho na floresta, não ter o exercício da caridade, do amor, como é que ele evolui? Não evolui. Então a gente precisa estar ciente que a gente está com a retaguarda toda coberta. Então a gente tem aquele que nos tem o exemplo para dar. Tem aquele que nos tem a palavra amiga, o colo acolhedor nos momentos de dificuldade.
E da mesma forma a gente precisa ser fraterno nessa proporção. Então, enquanto a gente faz isso, a gente está ajudando um ao outro. E quando a gente melhora coletivamente, a gente vê que se enfraquecem os processos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. Falta, porém, a essas reformas uma base que permita se desenvolver, completem e consolidem. Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que elas frutifiquem e que as massas as acolham. Então a gente não nasceu nesse país à toa, a gente não mora naquele bairro à toa, a gente não está agrupado nessa cidade à toa. Então a gente tem ali uma convergência, a gente tem uma atração, a gente convive mais próximo com aqueles que a gente consegue vibrar da mesma forma. Então quando a gente vai melhorando e ampliando isso, a gente está acolhendo ali um mundo melhor. Então a gente está frutificando nas massas e a gente vai auxiliando o planeta. Somos coautores, então, do processo evolutivo. Mais agora específico, quando a gente volta a falar sobre essa primeira palavra que o Espírito de Verdade menciona na instrução que ele deu. Espíritas. E aí a gente vai ver, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Então, o Espiritismo. Então, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então a gente sabe que a gente recebeu o ensinamento necessário a cada momento em que a gente está. Então a gente recebeu ali profetas, depois a gente teve Jesus, e depois de Jesus a gente teve a promessa de algo que pudesse clarear todos os ensinamentos que deixou Jesus. E o Espiritismo chegou nas mãos de um professor, de um educador, que organizou toda a doutrina de modo que se fizesse fácil, se fizesse metodologicamente viável para que a gente compreendesse. Então a gente tem o Espiritismo, que nos consola através da educação, do conhecimento. Então a gente tem o conhecimento de que a gente não está aqui há uma vida somente, que a gente tem que progredir, mas que a gente não vai fazer isso da noite para o dia, que a gente tem existências múltiplas e que a gente vai burilando devagarzinho esse nosso espírito. A gente tem conhecimento da justiça divina e fica mais fácil da gente perdoar, da gente ter fé, da gente compreender o amanhã. A gente tem conhecimento da pluralidade dos mundos. A gente tem conhecimento que a morte não mata ninguém. Então tudo isso é um consolo, tudo isso é um diferencial para que a gente realmente consiga dar 2 passinhos na frente. Então nós estamos com muito mais responsabilidade na educação íntima, porque a gente já está mais consolado. Somente bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Mas é igual a gente fala lá na evangelização, a gente fala para os meninos amar ao próximo, fazer a caridade, desenvolver as virtudes, seguir o Mestre Jesus. Mas a gente fala. Não basta a gente falar. A gente precisa ter ele bem entendido e bem compreendido. E o que é isso? Vamos vivenciar o que a gente compreende do Espiritismo. Se fala para a gente ter o desapego dos bens materiais. A gente vai buscar desapegar dos bens materiais.
Ah, mas eu tenho que viver na penúria, na lamúria. Não posso ter um pouquinho de sossego. Pode, se você dá conta da responsabilidade, Jesus vai te dar ali toda a infraestrutura e Deus me permitiu que assim fosse. Né? Que a gente sabe que aqueles que têm mais condição ali, mais responsabilidade tem, né? De empregar suas riquezas em prol do próximo. Se a gente não tem essa condição, a gente vai ter aceitação, porque o nosso homem ainda não dava conta, ou é a prova que a gente pediu. A gente vai compreender aqui que o nosso processo de formação, ele vai passar por diferentes encarnações. E essas encarnações são em virtude daquilo que a gente necessita. E aí ele trabalha com a gente enquanto espíritas. Nós já sabemos do espiritismo, temos as obras básicas que nos subsidiam. A gente tem ali uma escola de vida. Agora, enquanto espíritas, se a gente abraçou essa doutrina, se a gente tem a responsabilidade, porque quando a gente se divulga espírita, a gente está levando para o mundo essa doutrina. Então as pessoas que não conhecem ela vão conhecer através de nós. Como é que nós estamos passando essa doutrina para as pessoas que veem os nossos atos e atitudes? Então esse é o cuidado que a gente precisa também ter. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Temos uma responsabilidade porque a gente tardou na tarefa, né? A gente deixou para depois, nos agarramos às nossas paixões e hoje nós estamos aqui nas últimas horas. Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então é uma fagulhinha de tempo a nossa existência frente ao que a gente vai viver, né? Então é um momento hoje e que a gente pode abreviar se a gente estiver agindo de forma educada. O êxito nos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de homens que o buscam, mas da qualidade dos trabalhadores que militam em suas fileiras. Portanto, nós somos aqueles que exemplificam Jesus também. Então, como é que nós vamos passar esse cristianismo espírita? Palestrando e agindo diferente do que a gente fala? Evangelizando na fala, mas não no exemplo? Falando no centro, nas reuniões públicas, ou nos estudos, e em casa a gente agindo diferente com os nossos? Então a gente precisa pensar na nossa qualidade de espírita. Será que nós somos mesmo espíritas? Somos espiritualistas, espiritistas? O que será que a gente consegue ser ainda hoje? Precisamos então cuidar da nossa educação. A educação espírita que se baseia no amor e na instrução, que iluminam a consciência e libertam o ser das injunções perniciosas. Tem como instrumento o exemplo do educador, que deve pautar a conduta pelo que ensina, superando-se em atos, de modo que as sementes, que se valem de superior qualidade, manifestem-se em forma de paz e realização nele próprio. Então, mais uma vez, aí a gente reforça, né? É pelo exemplo que a gente educa. Então, é muito menos do que eu falo e muito mais do que eu faço. E é assim que a gente vai conseguir também vivenciar o Cristo de forma espírita. O
O ensino espírita é um curso, deveríamos, né, nos pautar por um curso regular de espiritismo, seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelo estudo sério. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. A gente tem, então, essa instrução aqui nas obras póstumas. Kardec, então, ele vai falar para nós, a gente precisa estudar, a gente precisa ter ali o pensamento racional, a gente precisa ter uma compreensão clara, não basta só a fé. Nós temos um tripé no Espiritismo, então o Espiritismo se baseia na filosofia, na ciência, na religião. Então não basta simplesmente falar que ama, a gente tem que entender por que ama. E aí eu não estou amando, eu sou amoroso, né? Então eu estou vivenciando o amor. Então a gente precisa estar em constante aprendizado. A gente precisa utilizar esse recurso que é o Espiritismo para que a gente possa fazer essa nossa parte de caráter se formar de fato. E aí a gente tem tantos recursos nas casas espíritas, né? A gente aprende lá no ESD, a gente tem a reunião pública, a gente tem a evangelização, a gente tem o que mais aqui na casa de recursos para a nossa educação do espírito. A gente tem o grupo da família, a gente tem o grupo dos jovens. Então, todos são possibilidades de aprendizado. E lá no ESD da nossa casa, eu falo muito para eles, olha, quando a gente nasce na doutrina espírita, a gente acha que a gente sabe tudo, né? Que a gente sabe repetir tudo. Porque a gente está estudando desde pequenininho. Ah, não sei demais já. Só que quando vem os companheiros com as suas dúvidas, aí você fala assim, opa, não sei nada. Tem que aprender que eu estou aqui só me achando. Ó, egoísmo e vaidade aqui imperando. Então, os grupos de estudos da Casa Espírita, eles nos auxiliam tanto, porque eles vão abaixando ali também a nossa vaidade, por nos mostrar que a gente ainda está engatinhando no aprendizado. E muitos de nós já estamos na segunda encarnação de espírita. Né? A gente já está aqui sendo espírita pela segunda vez, essa geraçãozinha nova, quando chega na evangelização faz pergunta que a gente nunca fez. E agora, hein? Eu sei responder isso? Como é que eu vou falar de forma racional para esse menininho entender? Para eu entender? Vamos pensar? Então a gente vai trabalhando o nosso íntimo toda vez que a gente se dispõe a estudar, a trocar uma ideia, a colocar a nossa dúvida. A gente se melhora, mas a gente dá a oportunidade do irmão melhorar também. Eu estou me melhorando lá quando eu vejo uma dúvida daquilo que eu acho que eu sei. E eu vejo que eu não sei nada. Então eu vou abaixando ali a minha vaidade. Portanto, gente, nós vamos trabalhando essa totalidade, essa evolução que ela é encadeada, né? É uma evolução globalizada. A gente vai trabalhando em cadeia. Eu me melhoro, eu melhoro minha comunidade, eu melhoro minha cidade, eu melhoro meu país, eu melhoro meu mundo. Eu melhoro os desencarnados, eu melhoro os encarnados, e aí todos os membros da família espiritual aqui, universal, conseguem dar um passinho para frente. O planeta evolui. E essa é uma responsabilidade bastante puxada para nós, que estamos aqui nas últimas obras, né? Que assumimos ali o papel de ter esse consolador. Então, estamos consolados, mas temos também a responsabilidade de trabalhar a partir desse consolo. Então, o Espírito da Verdade colocou esse ensinamento. Então, foi isso que ele falou para a gente. Eu vim dar um ensinamento.
mandou que a gente amasse e mandou que a gente se instruísse. E a somatória dos dois é a educação do Espírito. O Espírito de verdade, então, nos fornece a escola para a evolução, onde a pedagogia usada é a do Cristo, tendo como dicionário o Espiritismo. Então, nós temos ali o exemplo do Cristo e aquilo que a gente não entende, o Espiritismo esclarece. E a pedagogia de Jesus? Como é que Jesus ensina, então? Apelando para que cada qual aderisse ao seu programa de educação interior, Cristo pretendia mobilizar a racionalidade, o sentimento e a vontade do ser, para que ele ativamente se propusesse a realizar como ser divino. Então Jesus o tempo inteiro ensinou para nós que está nas nossas mãos, né? A cura está nas nossas mãos, a caridade, o olhar para o outro, o melhorar está nas nossas mãos. Então ser uma pátria melhor cabe a cada um de nós, né? A gente ainda reproduz intolerância, a gente ainda reproduz discriminação, a gente ainda briga com companheiros por coisas materiais. E a gente sabe que aqui é transitório. E por que a gente se apega tanto a essa matéria ainda? Vamos viver no amor, vamos viver na harmonia. Né? As nossas diferenças, as nossas ideologias, elas têm que ser menores do que o nosso espírito fraterno, do que o exemplo dado por essa pedagogia da ação. Então cabe a nós agirmos, mas não agirmos no reflexo material. Né? Então a gente ainda luta muito, despende muita energia por situações transitórias. E a gente, muitas vezes, esquece daquilo que a gente repete enquanto espíritas. A gente não coloca toda a essência do espiritismo na nossa vida. Opa, essa parte sim, aquela não. Então não existe parte separada para a matéria. É tudo crescimento espiritual. Portanto, gente, vamos nos instruir. O livro espírita, ele é o nosso dicionário, né? Então, a gente colocou aqui esse 2 de abril, é uma marca sobre o livro espírita, então uma valorização do livro espírita, né? E através dele, semeemos, pois, o livro espírita, e estaremos libertando desde agora o mundo de amanhã, com a madrugada da nova era de que o Espiritismo se faz mensageiro. Então não vamos deixar curioso o nosso coleguinha, não. Na primeira oportunidade que ele perguntar, a gente oferece a leitura, né? Porque a gente pode dar oportunidade para que ele se console também. Então, a responsabilidade também da multiplicação com qualidade do Espiritismo é nossa. E eu agradeço a vocês.